Vaidade. O tema nosso não é só vaidade, mas tudo é vaidade. Para falar a verdade, não tem um ponto de interrogação. É uma afirmação que a pessoa que indicou esse tema colocou uma declaração. Tudo é vaidade. E vamos falar sobre vaidade. Eu quero começar com essa frase que eu acho que é muito interessante. Não seja neófito, para não suceder que ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. 1 Timóteo 3,6. O grande pecado do diabo foi achar que ele poderia ser igual a Deus. O grande dificultador do diabo é que ele achou por algum momento, mesmo conhecendo a magnitude e a grandeza de Deus, ele achou que ele poderia ser tão grande ou se assentar no mesmo trono do Criador. E isso acaba se incorrendo e esse pecado é um pecado extremamente grave. É um pecado extremamente difícil, extremamente sedutor. Falar sobre vaidade me remete a São Tomás de Aquino, um estudioso da Bíblia, que chegou a uma conclusão, e ele chegou à conclusão de que existem 7 pecados principais, que a Igreja Católica chama de 7 pecados capitais. E qual é o primeiro dos 7 pecados capitais? A vaidade. Porque através da vaidade você chega a todos os outros pecados. Você rouba pela vaidade de querer ter a posse do outro, ou de você querer subtrair do outro. Através da vaidade você chega na inveja, através da vaidade você chega na ira, através da vaidade você chega na mentira. E por que a gente mente, senão por causa de alguma vaidade? É interessante que a gente dá pouca importância, inclusive, para o tema, como se ele não fosse importante o suficiente por si só. Mas nós não achamos importância porque São Tomás de Aquino achou importante. Nós damos importância porque a Bíblia acha importante falar sobre a vaidade. É o único livro que existe um livro inteiro falando sobre vaidade. E quantos aqui leram um livro falando sobre vaidade na Bíblia? Falar sobre vaidade é você olhar o Velho Testamento e você vê que essa palavra existe 75 vezes no Velho Testamento. 38 delas estão em Eclesiastes. Então, se nós vamos falar sobre isso, vamos pegar o livro que trata só sobre isso. Qual o melhor caminho do que entender a vaidade através da própria palavra do Senhor? Um livro que foi escrito exclusivamente para tratar sobre esse problema que é tão difícil. Porque o que é a vaidade? Como eu posso entender o que é vaidade? Será que a roupa que eu estou vestindo é civilidade, é vaidade, futilidade? O que significa vaidade? Nós sabemos que o livro de Eclesiastes, e nós vamos, essa mensagem vai se debruçar, vai focar nesse livro, e eu sei que não é uma dificuldade que nós temos aqui, mas eu acho interessante falar. Nós vamos falar sobre o Velho Testamento, mas não olhar o Velho Testamento como uma lei, mas os livros de sabedoria existiam para instruir o ser humano a ser mais reto e mais próximo do Senhor. De forma que quando nós olhamos o Velho Testamento, nós olhamos Salmos, nós olhamos a adoração ao Senhor, e por isso que nós utilizamos os Salmos para adoração. Quando nós utilizamos os provérbios, não utilizamos os provérbios como um mandamento do Senhor, mas como recomendação do Senhor para você ser sábio, para você ter uma vida feliz. Eclesiastes não é um livro para você ser feliz, nem um livro inteligente. É um livro para você saber e você incorrer. E você vê que no final das contas, será que a sua vida realmente é tudo vaidade? Foi escrita por um homem que não se declara como Salomão, mas no versículo 1 ele fala que ele é o filho de Davi. Depois, no versículo 13, ele fala que ele foi rei de Israel. E a gente sabe que depois de Absalão, aliás, depois do filho de Salomão, que me fugiu agora o nome interessantemente, que vergonha, Roboão, exatamente, desculpa, Roboão, agora eu gravei, obrigado. Roboão, mas ele foi por pouco tempo e ele não foi considerado um rei muito sábio. Então a única pessoa que se encaixa na descrição de Eclesiastes é Salomão. E ele faz um discurso de 12 capítulos, um discurso rápido, que em meia hora se você ler, se você pegar e ler direitinho, você lê em meia hora. Algumas pessoas falam que é o livro mais amargo da Bíblia. Não é o livro mais amargo da Bíblia, mas é o livro que te coloca na situação de você ver o que você está fazendo da sua vida, o que você tem feito no meio da sua semana, o que você tem feito a longo prazo.
E ele já começa de uma forma espetacular, uma forma que uma estrutura de texto quase repetitiva, parece que não tem muito sentido. Vaidades de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Então, provavelmente a pessoa que escolheu esse tema se não estava com isso na cabeça, remete a isso. Tudo é vaidade. E Salomão, provavelmente no final da sua vida, depois de ter experimentado de tudo, ele chega numa conclusão triste. Tudo é vaidade. Você vê que ele usa 2 vezes essa estrutura, vaidade de vaidades. E por que vaidade de vaidades? E a estrutura é a mesma da linguagem que nós usamos do Santo dos Santos. Assim como existe no templo o lugar santo, que é muito santo, que só algumas pessoas podem entrar, existe um lugar extremamente santo. Se já existe santidade no santo, no Santos dos Santos existe mais santidade. Aqui é a mesma coisa. Tudo pode ser vaidade, mas existe vaidade da vaidade, existe o suprassumo do que é vaidade. Até o pensamento. E olha que interessante, quando nós pensamos nessas reflexões de Salomão, nós pensamos, talvez essa reflexão também seja vaidade. Mas eu não quero que seja uma mensagem teórica, eu não quero uma mensagem filosófica, eu quero trazer uma mensagem prática para os irmãos, mesmo porque o conhecimento vago ele não causa grandes mudanças. Só que para falarmos sobre vaidade, eu acho muito interessante olhar a origem da palavra. Vocês sabem o quanto eu gosto de origem de palavra. E a origem da palavra é uma palavra no hebraico, rebel, que pode significar várias coisas. Pode significar vapor, fôlego, pode significar em vão, e pode significar aquilo que a gente vai estudar, vaidade. É interessante os conceitos, e olha como os conceitos eles acabam um complementando o outro, e talvez isso ajude de uma forma muito mais inteligente, muito mais interessante para a gente entender o que é vaidade na nossa vida. Porque a forma básica com que se fala sobre sopro e fôlego, se você vê a palavra rebel sem ser um adjetivo, ele vai falar sobre sopro ou fôlego. E o que é um sopro ou um fôlego, no final das contas, se não algo efêmero, algo que passa rápido? É aquele McDonald's que nós comemos e que, no final das contas, depois de 2 horas, você sabe o que acontece. Aonde ele vai? Provavelmente para a sua barriga, provavelmente para os seus culotes e para o seu corpo, ficar bonitão. É o passar e piscar de olhos. É aquele filme maravilhoso da Marvel que custou milhões e que a gente assiste por 1 hora, mas que a gente não quer mais assistir depois porque já perdeu a graça. A graça é a novidade, é efêmero, é sopro. Também pode representar vapor, névoa ou fumaça, quando está relacionado com elementos na natureza. Quando essa palavra está relacionada com a natureza, e algumas vezes na Bíblia aparece falando sobre vapor, névoa, fumaça, está usando a mesma palavra. E o vapor, a névoa, a fumaça, no final das contas, elas podem até ter uma aparência e uma forma. Você pode até encontrar um coelho na nuvem, mas não é um coelho, nós sabemos. Você pode encontrar uma garça nas nuvens, mas não é uma garça. Para falar a verdade, eu quero deitar numa cama fofinha de nuvens. Você sabe que você não vai encontrar, você só vai encontrar vapor. Existe volume, existe forma, mas não é concreto. Ela é opaca, você não consegue ver através dela, mas isso não quer dizer que existe uma presença ali dentro. E eu acho que a gente já consegue ver que isso acaba, no final das contas, sendo características de coisas que vão acontecer do conceito que nós temos sobre vaidade. Mas também existe o conceito de vazio, inútil, sem valor. Quando você coloca essa palavra rebel relacionada e adjetivando um objeto, é um objeto vazio, um objeto inútil, um objeto sem valor. E aquele objeto que você vê a forma, mas que está vazio, no final das contas, ele está escondendo a pequenez, o nada que existe dentro daquele objeto. É como aquela garrafa de vinho, eu gosto muito de vinho, aquela garrafa bonita de vinho, que você fala, nossa, deve ter um vinho muito bom aí, porque a garrafa é muito bonita. E você vai beber e você... Nossa, parece que eu sou pinguço, né, de beber direto na garrafa, mas não faço isso. Às vezes eu faço. Mas, de qualquer forma, a garrafa está vazia. A garrafa pode ser linda, mas o que eu quero é o conteúdo dela.
É aquela carne bonita, mas que dentro está tudo rançosa, que está vazio, não existe sabor, não existe valor nela. É interessante que, olha, essas 3 palavras elas têm uma certa lógica. Não sei se você está vendo que existe uma harmonia nela. E essa mesma palavra é usada com o nome Abel que nós conhecemos na Bíblia, quando é relacionado lá em Gênesis 4:2, 4:4, 4:8, 4:9, usa exatamente a palavra rebel. Abel, rebel, dá para ver uma certa relação aí. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas, Caim lavrador. É interessante que provavelmente Adão deu o nome Abel, e por causa da vida efêmera, da vida passageira, da vida rápida de Adão, e nós conhecemos que ele foi morto pelo seu irmão. Talvez essa transitoriedade, essa coisa efêmera de você ter o filho e daqui a pouco, onde está meu filho? Meu filho morreu na mão do meu outro filho. E isso deu origem a essa palavra, que nós temos vários conceitos e vários significados, várias aplicações para ela. E claro, a vaidade, nós não colocamos aí, por quê? Porque eu acho que esses elementos, eles são ótimos definidores do que é a vaidade. É uma coisa efêmera, que é um piscar de olhos, é uma coisa que possui volume, forma, que às vezes tem texturas bonitas, que tem gostos gostosos, mas que no final das contas, falta conteúdo, falta o concreto, e que esconde o nada, que é uma casca. E daí quando a gente começa a pensar sobre o que nós fazemos, será que tudo é, de fato, vaidade? Nós vamos dar uma olhada, eu só vou apresentar esse conceito, esse versículo, depois nós vamos olhar a estrutura dentro de Eclesiastes. Mas esse é o espírito do livro, esse é o tema do livro, esse é a intenção do livro que ele mostra e vai repetindo em várias formas. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho? Com que se afadiga debaixo do sol? E aparece aqui 2 elementos importantes que vão girar em torno do livro. Enquanto você vê a vaidade humana, que você vê, aparece 38 vezes, que mostra a transitoriedade do ser humano, em que estávamos falando há pouco tempo atrás, há alguns minutos atrás. Há 10 anos atrás eu era diferente do que eu sou hoje. Eu não sou a mesma pessoa, eu não aparento ser a mesma pessoa. Tenho algumas lembranças, algumas recordações, algumas coisas, mas eu tenho alguns cabelos brancos a mais. Enquanto eu sou transitório, eu sou essa sombra que passa, essa coisa vazia, em compensação debaixo do sol. E o sol aparece como uma figura perene, que há pelo menos 6.000 anos nós sabemos que ele ronda o céu e que ele vai pelo mesmo horário e ele passa pelo mesmo caminho e ele não muda. As pessoas, as nações pararam, as pessoas morreram e nasceram, e o sol continua o mesmo, dando um sentido de perenidade, um sentido de integridade, enquanto nós somos o quê? Se não sombras. Em 12 capítulos nós temos 38 vezes a palavra vaidade, 30 vezes o sol, como um contraponto, em que nós somos muito pouco, e nós somos muito rápido, e nós vivemos pouco. Nós saímos do Éden e recebemos fagulhas de tempo para tentar administrar. Mas quando a gente administra, o que a gente está fazendo? Será que é tudo vaidade? Até mesmo o que se produz, e que o que geralmente a gente fala, não, mas eu tive uma vida boa, eu fiz isso, será que realmente isso tem algum valor? E essa é a grande discussão do livro. Será que gerou algum valor? Será que o trabalho gerou propósito? É uma mensagem triste. É uma mensagem reflexiva. Mas é bom, nós não estamos aqui para um show de humor, nós estamos aqui para olhar a transitoriedade. E eu vejo 4 cenários, e nós vamos tratar de forma muito rápida 4 cenários em que existe, dentro do livro de Eclesiastes, aspectos sobre a nossa vaidade. Ele primeiro separa em aspectos individuais. E nesse primeiro aspecto individual, por que tudo é vaidade? Devido à contínua substituição de gerações, em que você é apenas mais um em um mar de gerações.
Quem conhece aqui o seu trisavô? Quem aqui conhece o seu tataravô? De onde veio a sua família? Ah, minha família, por exemplo, veio do Nordeste. Mas antes de ir para o Nordeste, de onde ela veio? Porque, assim, pode ter sido índio, e não estou desmerecendo os índios, mas nem todo mundo aqui, por exemplo, é índio. Então, você provavelmente veio da Europa ou da África. E de qual região da África? Porque a África é um continente. Quem sabe disso? Eu não sei. Eu vou ser sincero, eu não sei. Minha família, minha sobrinha, ela está fazendo esse exame de genealogia para tentar conseguir cidadania lá em Portugal. Ela está aprendendo um monte de coisa que eu não sabia. E que, assim, até os meus 37 anos, não fazia muito sentido para mim pesquisar. E para ele só faz sentido porque existe algum valor econômico nisso. Ah, eu quero ir para lá. Tudo bem. Mas quem se lembra das suas gerações? Quem se lembra dos seus pais, dos seus avós? Quem se lembra do nome dos seus bisavós? Meu pai não se lembra do nome dos bisavós. Minha mãe eu acho que também não sei, eu acho que sim, talvez. Mas veja, não passaram-se 200 anos e a gente não sabe quem viveu, quem morreu. E por que nós estamos aqui? Valeu de tanto, e tenha certeza, eles se esforçaram muito mais do que nós para chegarmos aqui. Se nós temos hoje o que nós temos, se nós temos ruas, se nós temos ruas encanadas, é porque alguém antes veio e fez as valas, fez o esgoto, fez o sistema de energia, fez o sistema de internet, fez tudo que nós temos hoje, e que nós gozamos e que nós nem damos. E não estamos falando dos vizinhos, não estamos falando das pessoas de fora, estamos falando da nossa família, as pessoas que deram origem a nós. E eu estou lutando hoje, tentando fazer a América para quê? Para que daqui a 200 anos eu não seja nem lembrado do meu nome. Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. No final das contas, a terra que algumas pessoas trabalharam vai ficar e eu vou dar valor à terra porque a terra permanece. A minha geração já não é tão importante. Incapacidade de ser lembrado. Mesmo seus descendentes não saberão o seu nome. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Lembramos de Salomão porque ele é um homem ícone, mas o filho de Salomão, que também foi um rei, a gente quase não se lembra. Eu demorei para lembrar, e apesar de estudar e dar aula sobre isso, olha só que vergonha para mim. Todos acabarão morrendo e serão como nuvens que passam no céu. Nós falamos inclusive ontem na aula, 6 milhões de judeus morreram na Segunda Guerra. E é um número, infelizmente é um número, sem desrespeito. Diz que 700 mil pessoas morreram na pandemia. Quem se lembra do nome delas? E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus, que deu o céu. Em geral, vivemos uma corrida de ratos, em que nós procuramos pagar contas, procuramos ter uma casa, procuramos ter família, nós buscamos fazer as coisas, mas, sinceramente, meus irmãos, se você ou eu morrermos amanhã, não vamos fazer falta nenhuma. Ah, mas eu vou fazer falta para os meus filhos. Tudo bem, você vai fazer falta para os seus filhos, mas daqui a 200 anos, seu filho não vai fazer falta. Será que você realmente é tão importante? Será que você realmente é tão a bolacha do pacote? Nós vivemos uma vida de ratos, em que ratos eles buscam sobreviver e buscam qualquer cantinho para se multiplicar, para se manter. Eles buscam alimento e buscam recursos. E não somos muito diferentes de ratos quando nós vivemos essa vida. Num segundo aspecto, então se não é por causa de mim que é importante eu viver, não é por causa... Se o que eu faço para mim é vaidade, fazer para a sociedade deve ser importante. Mas aí a gente vê que o livro de Eclesiastes também fala que se eu for bonzinho, se eu fizer as coisas corretas, vai dar certo? Talvez não dê certo. A justiça nem sempre vence a iniquidade. As pessoas nem sempre recebem o que merecem. A gente vê, e não vamos falar sobre política, mas você pode pensar em pessoas muito poderosas. Líderes, e vamos usar um exemplo que ninguém tem dúvida, líderes do crime, do tráfico. Pessoas que matam muita gente, e que talvez elas não sejam presas, talvez elas vivam muito melhor que você. E você fala, existe justiça nisso? Não existe justiça nisso.
Mas nem sempre você vai receber o que você merece. Às vezes você é o homem trabalhador da empresa, o que faz os prazos, o que faz bonitão as coisas, e talvez seja o seu colega puxa-saco que vai crescer na empresa. Por quê? Porque ele é puxa-saco. E daí você ensina o seu filho, não, estuda, se dedica, faz o melhor, porque você vai ser o melhor, você vai conseguir crescer na carreira. Talvez você não cresça. Talvez seja uma pessoa que, talvez porque ela seja mais branca que você, talvez porque ela tenha viajado mais que você, talvez porque ela seja amigo do chefe. E daí você vê, por que eu estudei tanto, por que eu fiz tanta coisa? Tudo é vaidade. O bem nem sempre vence o mal. E a injustiça, por vezes, vale a pena. E isso acaba com um monte de conceitos sobre filosofia, sobre moral, sobre ética, sobre religiões que falam que você precisa fazer o bem para você ganhar o bem, que você precisa fazer o bem para receber o bem, porque o mundo não é justo, e estamos entre adultos, a gente sabe disso. A sabedoria nem sempre vence a insensatez. E daí, provavelmente, você vai pensar em política, porque nós estamos divididos entre dois lados. E quando um lado vence, o outro fala, você vê, o outro lado venceu, eles, vê como a insensatez venceu. E eu não estou falando sobre só isso, infelizmente. Mas como às vezes você trabalha, e chega um youtuber que ganha muito mais dinheiro, que tem muito mais influência, que tem uma vida muito melhor que a sua. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, e a perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Um indivíduo pode se esforçar e enriquecer para deixar seus bens a um tolo. E tem muita gente que consegue, você planta e você colhe, para chegar um filho mimadinho que vai acabar com a sua fortuna, ou que vai gastar isso em droga, vai gastar em maconha, em crack, em qualquer coisa. E para que valeu tanto o esforço de você criar um menino com uma educação ótima, falando inglês, indo para a escola, tirando ótimas notas, fez faculdade? Para que tudo isso? Também aborreci todo o meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar para quem viesse depois de mim. E aquilo que você passou 12 horas trabalhando num dia, alguém que vai trabalhar 2 horas por dia vai receber. E não vai dar valor. Seguir pelas regras não é garantia de sucesso. Não é à toa que vivemos na sociedade que vivemos, em que existem pessoas muito famosas e muito influentes, mas muito perversas. Não existe garantia de resultado, que o certo, que fazer o bem, que fazer o que é justo, que fazer o que é moral, vai ser bom. Então, para que você vai se focar em fazer o bom, o justo, o moral? Um terceiro aspecto, então. Então, já que nada, se eu fazer para mim, se eu fazer para a sociedade, não tem garantia nenhuma, eu vou fazer para mim. Eu vou fazer o que eu sinto prazer. As pessoas se esforçam para conceber, construir, plantar. Então vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Por que eu preciso de um carro novo? O meu está funcionando, mas saiu a versão 2023, eu preciso ter. Por que eu preciso de um celular novo? Porque saiu a versão 9 e a versão X Pro, ela tem uma câmera a mais que eu consigo ver em Marte. No final das contas, você está fazendo porque você está se esforçando todo, porque você realmente precisa de algo, porque você realmente quer algo? Ou será que é porque alguém tem e você não tem? Qual é a finalidade? Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais os que ainda vivem. O autor de Eclesiastes chegou numa conclusão triste, que é melhor morrer, porque tudo que você fizer não vai dar em nada. E que tudo, no final das contas, era vaidade, é correr atrás do tempo. Porém, mais que uns e outros tenham por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. E parece que ele está falando sobre os noticiários de hoje, né? Sobre corrupção, crise. Parece que está falando sobre desvios e falcatruas. Só que ele não está falando. Ele, para falar a verdade, é o rei. E não tem esses problemas que nós temos. As obras do homem são vaidade porque não duram.
As obras dos homens são vaidades porque não proporcionam felicidade duradoura, não são apreciadas pelos outros, não serão lembradas depois que os realizadores estiverem mortos. Voltamos ao aspecto do conceito do hebraico, rebel. Porque existe forma, mas não tem conteúdo. Existe a forma, mas está vazio. E que no final tudo é transitório, como uma sombra. Então, se tudo é vaidade, eu vou ficar rico. Mas quando você pensa que assim, eu quero então ficar rico, quando alguém é abençoado com riqueza, não valoriza, nem usa com sabedoria. Porque quem fica rico quer acumular cada vez mais, e daí começa um vício eterno de você conseguir mais poder, mais influência, você não tem paz mesmo com recursos. E daí aquela riqueza, aquela fortuna que você tem, se torna vazio. Aquela casa que você tem, eu estou pensando naquele sonho de ter aquela casinha. No final das contas ela tem imposto todo dia, ela começa a vazar, ela começa a quebrar telha. Você precisa trocar o piso, porque o piso já não é tão bom assim. E você precisa pintar com uma tinta que dure mais tempo, que seja chique, que seja platinada, não sei. E tudo se transforma em aquele recurso, aquela bênção se torna em algo vazio. Isto é, um homem sem ninguém, não tem filho nem irmã, contudo, não cessa de trabalhar. Os seus olhos não se fartam de riquezas e não diz: para quem trabalho eu? Se nego a minha alma os bens da vida. Também isto é vaidade, enfadonho o trabalho. Eles ficam cegos pelas riquezas, perdem bênçãos da vida. E isso me lembra uma coisa, uma frase de uma letra do Pato Fu, que eu gosto muito. As brigas que ganhei, nenhum troféu. E aquilo que eu consegui, aquilo que eu adquiri, não tem mais tanto valor. Aquele celular que demorou muito tempo para eu acumular dinheiro, para conseguir, aquilo não tem valor. Aquele computador que eu lutei para ter, aquilo não tem mais valor quando eu tenho. A versão X Pro tem valor. Então você não leva um troféu daquilo que você ganha, mas aquilo que você perde, aquilo que você não tem, aquilo infelizmente tem muito valor. E você vê, aliás, e Salomão ele chega num ponto que parece que o conselho dele é: vamos todos nos matar. Mas o livro não acaba por aí. O livro ele apresenta uma série de realidades tristes, em que você olha para o seu lado e você vê: por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Por que eu quero fazer e por que eu estou sonhando e planejando com isso? Se tudo no final das contas é vaidade, será que então eu tenho que parar de viver? A proposta não é essa, mas ele quer colocar um foco que ele termina no final com um laço de ouro. E o que ele quer dizer com tudo isso? Primeiro ponto: sem Deus, a sabedoria do homem é inútil. Não adianta eu querer fazer um PhD, não adianta eu querer saber os conhecimentos da filosofia e das relações humanas, e ser uma pessoa elevada e ser uma pessoa moral. No final das contas, sem Deus, o homem não sabe viver. De modo que, às vezes, uma pessoa, um morador de rua, que tenha Deus e que sirva ao Senhor, ele tem mais nobreza, ele tem mais propósito, ele tem menos vaidade do que uma pessoa que trabalha, que tem uma carreira, que tem uma família, que tem a família perfeita, que nós costumamos valorizar tanto. Ainda que alguém formulasse uma maneira de viver, ainda que alguém fosse muito genial e falasse: não, agora eu descobri a fórmula da vida perfeita, da vida com propósito, da vida cheia, essa pessoa morreria e não passaria isso para os seus filhos. Não há garantia de sabedoria na próxima geração. E se você foi um homem genial, como Davi foi, não necessariamente seus filhos vão ser. Então, se você olha para a sua vida, se você olha para a sua família, se você olha para o que você quer adquirir de conhecimento, e pode parecer bom, mas no final das contas, sem Deus, você vai passar, os seus filhos vão passar, e se você foi uma pessoa nobre e você ensinou para o seu filho, não necessariamente seu filho vai ensinar para o seu neto. E talvez um ótimo cristão tenha um neto que seja ateu. Sem Deus, os prazeres do homem são inúteis. Realizações, riquezas, sem Deus, eles não prestam para nada. O livro ele passa falando, e Salomão foi o homem mais bem realizado
da história da humanidade. O que ele queria, ele conseguiu. Eu quero as mulheres mais bonitas do mundo. Ele conseguiu as mulheres mais bonitas do mundo. Eu quero construir pontes, palácios. Ele teve pontes, palácios. Mas isso não foi suficiente. E os olhos dele não pararam de querer. E nunca os olhos se satisfazem, nunca o coração se satisfaz. Hoje eu posso falar, não, eu vou assistir uma série maravilhosa, mas quando acabar a série, você está satisfeito? Não, agora eu quero assistir outra série maravilhosa, agora eu quero ler outro livro maravilhoso, agora eu quero ter uma experiência diferente. E aquele pão que e nós tínhamos o pão e eu amo pão. Aquele pão que pela primeira vez causa um prazer enorme de você comer. Ainda que ele ainda esteja fresco, quando você come a segunda vez ele já não é tão gostoso. Então, sem Deus, os prazeres da sua vida eles são inúteis. Sem Deus, a existência do homem e do animal são igualmente inúteis, pois ambos morrem. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos ao quais dirá, não tenho neles prazer. É interessante que a gente fala para os jovens, viva a sua vida, viva com prazer. O que Paulo fala, lembra do Criador. Porque se você estiver vivendo a sua vida do jeito que você acha conveniente quando você é jovem, você está vivendo numa vaidade inútil. Lembra do Criador. Porque quando eu me lembro do Criador, quando as coisas que eu faço na minha juventude são propositadas dentro do Criador, não é uma mera vaidade de, eu vou querer ser bonito, eu quero só ser feliz, eu quero viver uma vida realizada. Vidas realizadas geralmente acabam com histórias tristes. Qual artista tem uma vida feliz, tem uma família estável, tem filhos que são esteio? No final das contas, qual de nós sem Deus tem uma vida com propósito, muito diferente de um animal, daquele rato que nós acabamos de falar? Sem Deus, pessoas são superficiais e vazias, porque tem pessoas que podem fazer caridade, podem fazer as coisas bonitas, mas no final das contas, alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreia o teu coração nos dias da tua mocidade, anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. Quando eu não tenho o propósito em Deus, a minha vida é inútil. Eu vejo pessoas eu espero, de verdade, que não seja a nossa roda de expectativa. Eu quero trabalhar, aposentar para não fazer nada. Porque isso é a vida de um animal. Mas quando eu penso, e quando Paulo fala, Paulo, você está em outro momento, está 2000 anos depois. Quando Salomão diz, alegra-te, jovem, recreie, mas lembra que Deus vai te pedir contas daquilo que você fizer, você seja feliz, de acordo com Deus. De acordo com Deus. Porque se você faz as coisas que não agradam a Deus, Deus vai pedir conta. E será que é só para jovens? Eu acho, o que eu entendo, e por que Salomão está dizendo isso? Porque, em tese, a pessoa que já passou pela juventude, ela já é madura, mas, infelizmente, quantos de nós... Eu falo por mim, eu não estou falando... Não estou pensando em mim. O quanto eu sou imaturo, o quanto eu sou vaidoso, sou fútil, sou vazio, sou sem forma, sou sem propósito. Sem Deus, o homem não compreende a maneira correta de ministrar a justiça e a equidade. Porque a gente fala, nossa, que injustiça, acontecer isso, pessoas sofrendo. Blá, blá. Se você não colocar Deus nessa questão, você também vai fazer a sua justiça, que para algumas pessoas vão colocar o dedo na sua cara e falar, você está errado também. De tudo o que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. O livro ele segue uma jornada em que ele nos apresenta que você acha importante o seu trabalho?
É inútil, é vaidade, é fútil. Você acha importante seus filhos? É inútil, é vaidade, é futilidade. Você acha importante a educação? É fútil, é inútil, é vaidade. Então eu não vou fazer nada? Não é isso que ele está falando. Olha o versículo 12, 13 e 14. Capítulo 12, versículo 13 e 14. Eu preciso propositar em Deus. Então tudo realmente pode ser, de fato, vaidade. Criar filhos, ter um casamento, ter um cachorro, ter uma casa. Se não existe propósito em Deus, é vazio. A resposta para a questão o que é vaidade é Deus. Não é à toa que, e essa foi a conclusão, é interessante que assim, o livro de São Tomás de Aquino, ele chega que a resposta, justamente, a antítese da vaidade é a humildade. O que é a humildade? É reconhecer Deus, é colocar Deus, é se apresentar como Deus. A síntese de Eclesiastes é: seu trabalho importa se estiver propositado em Deus. Sua felicidade, ela importa se ela estiver propositada em Deus. Sua vida importa se estiver aonde? Sim, propositado em Deus. Se você não dá propósito a isso, é meramente vaidade. Muitas vezes nós damos pouco valor para as coisas que realmente são importantes. Por exemplo, não vejo pessoas faltando no emprego por qualquer motivo, mas eu vejo pessoas faltando na igreja por qualquer motivo. Ah, estou com dor de cabeça. Sua cabeça vai cair? Talvez o momento mais importante da sua mera vida, e eu falo mera porque a minha também, daqui a 200 anos a gente não vai estar mais ninguém aqui. Mas o ato que você prestou, o ato de tributar louvores a Deus, isso permanece, isso não é vaidade, isso é eterno. Servir a Deus é realmente a coisa mais importante. Por que você está movendo o que você está movendo? Por que você está fazendo o que você está fazendo? Que o seu trabalho seja propositado em Deus, que a sua vida seja propositada em Deus, que você analise a sua vida e coloque em prática, não fique num elemento vago, sem propósito. Lembra, você vai conhecer a árvore através dos frutos. E que o Senhor nos ajude para que não sejamos, de fato, uma vida em que tudo que eu faço seja vaidade. Vamos fazer uma oração.